Oi, gente, boa tarde. Tô aqui gravando mais um vídeo pro canal e essa semana, nos meus períodos de orações, eu tenho apresentado a Deus algumas questões da minha vida pessoal, da minha personalidade. Para quem me conhece sabe o quanto eu sofro com um demônio chamado ansiedade. e o Senhor me trouxe à memória uma parte da Bíblia que está lá em Juízes, a história de Jefité. Jefité foi um dos juízes de Israel, do povo de Israel. E a história dele, quando você lê, você vê alguns sinais de uma pessoa ansiosa e precipitada. Jefité era um dos chefes dos exércitos, rei, juiz de Israel. E como todos, sabiam, os juízes eram escolhidos pelo próprio Deus para estar governando Israel, né? Sansão foi um juiz escolhido desde o ventre para ser juiz. E com Jefité não foi diferente. Ele foi escolhido para ser juiz e ele, como juiz, liderava o exército de Israel. E em certa ocasião, ele foi guerrear contra o povo e ele fez uma estratégia de conversar com os reis amigavelmente para ver se resolvia as questões pendentes do povo, né, da nação. E ele decidiu, não deu certo isso, os reis não ouviram, os chefes de exército não escutaram, e ele decidiu partir para o segundo plano, que era guerrear, que era entrar naquela nação, tomar. E todos nós sabemos que o Senhor, quando prometia a Israel uma terra, ele cumpria, né? Se você for ler de Gênesis a Apocalipse, se você for ler o Velho Testamento inteiro, toda vez que o Senhor mandava um rei, um juiz, né, um chefe de exército lutar contra aquela cidade, e o Senhor prometia e entregava aquela cidade nas mãos dele. Assim foi com Davi, assim foi com Saul, foi com Moisés, né? Foi com Josué na história de Jericó, né? Vai conquistar Canaã. E era assim, o Senhor prometia, ele cumpria, porque esse é o nosso Deus, ele promete, ele cumpre. E Jefité sabia disso, porque ele vinha da linhagem do povo de Deus, ele era israelita, ele conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele servia esse Deus, ele tinha certeza de que Deus, quando prometia algo, ele cumpria. Só que na Bíblia conta a história dele especificamente de um assunto que toda vez que nós vamos pregar sobre a história de Jefité é um dos temas mais focados, a questão do voto que ele fez. Né? Jefité faz um voto ao Senhor, dizendo que se ele voltasse vitorioso da guerra, ele entregaria, ele sacrificaria em holocausto a Deus a primeira coisa que ele encontrasse, o primeiro ser que saísse da casa dele. E eu tenho certeza que na hora que ele fez aquele voto, ele não podia imaginar o que esperava. Ele imaginou que fosse sair um cordeiro, um cachorro, um gato, ou um escravo, às vezes, não sei. Ele podia, de dentro da casa dele, fosse o encontro dele na hora que ele voltasse para casa, se ele saísse vitorioso daquela guerra. E ele sacrificaria a Deus. Só que acontece que quem sai primeiro é a própria filha dele. E a Bíblia fala que quando ele vê a própria filha saindo, festejando, porque o pai tinha vencido a guerra e estava todos felizes, todos alegres, Deus, né? E com Deus de Israel que tinha dado mais uma vitória para o povo dele. E quando ela vem festejando, a Bíblia fala que Jefité, ele olha para ela e se rasga as próprias vestes e chora e fala: minha filha, você me fez o pior dos homens, você trouxe desgraça para minha vida. E ele fala: eu fiz um voto falando que eu sacrificaria ao Senhor aquilo que eu encontrasse primeiro quando eu voltasse para casa, e você me aparece e tal, e foi aquela confusão. E a filha dele fala: pai, se o Senhor fez um voto, que o Senhor cumpra o voto, né? E ele teve que entregar a própria filha. Nossa, existem muitas dúvidas a respeito disso, porque muitas pessoas acreditam que ela morreu, né? Se você for ver lá, a Bíblia fala sobre ela, que ela morreu sem conhecer homens. Ela morreu virgem, né? Só que se você for estudar profundamente a história de Jefité, você vai ver que ela não morreu. Ela não morreu, ele não matou ela, porque o Senhor,
ele abominava o sacrifício humano, né? O povo tinha uma regra que eles tinham que seguir e a menina, a moça, não fazia parte de poder ser sacrificada. Eu mesmo, quando era criança, eu achava mesmo que ela tinha morrido. Mas o sacrifício que ele fez, o holocausto que ele ofereceu, foi a vida da filha dele, entregue ao Senhor. Então nós vemos que ela viveu em função do Senhor. Ela viveu o resto dos dias dela sem poder casar, sem poder ter contato com homem algum, isolado de todos, somente para servir no templo, somente para servir na sinagoga, somente para servir as coisas relacionadas com o Senhor. Isso foi até os fins dos dias dela. Então, o que eu aprendi com isso para minha vida é que nós nos precipitamos muitas vezes. A gente espera que as coisas aconteçam do nosso jeito. Às vezes, na hora de uma oração, você ora a Deus acreditando que aquilo que você pediu vai acontecer exatamente do jeito que você pediu. E você deposita toda a sua confiança nisso. E aí que está o erro. Porque a maneira de Deus agir ela é diferente da nossa. Nós temos que ter o cuidado de como nós oramos, do que nós falamos com o Senhor. Jefité fez um voto ao Senhor, e voto é coisa séria. Ele sabia que ele não podia jamais quebrar aquele voto. Ele sabia que se ele quebrasse aquele voto, as consequências seriam trágicas, não só para ele, mas para todo o povo de Israel, porque ele era o responsável, né, legal pelo povo de Israel, o responsável que o próprio Deus tinha determinado sobre o povo de Israel. Então, na hora que ele fez aquele voto, ele jamais poderia imaginar que seria a filha dele. Então eu aprendo com isso que nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, na hora da precipitação, na hora da ansiedade. O Senhor já havia garantido a vitória ao povo de Israel. Para que ele fez o voto? Para que ele se preocupou em fazer um voto? Ele queria barganhar com Deus, ele queria uma garantia a mais do que da vitória que Deus daria? Será que ele não confiou 100% de que Deus daria vitória ao povo de Israel? Que por algum acaso com ele o Senhor iria falhar? Se o Senhor foi fiel com todos os outros juízes que veio anteriormente a ele, né? Se o Senhor foi fiel com todos os ancestrais dele, né? Com os ascendentes dele, se o Senhor foi fiel com todos eles, por que com ele seria diferente? E ele não depositou essa confiança totalmente no Senhor, e por isso ele teve toda essa consequência. Então a palavra que o Senhor me falou durante esses dias é que a gente precisa tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado naquilo que, nas questões que eu deposito a minha ansiedade, nas questões que eu deposito o meu coração. E na hora que a gente vai orar, que a nossa oração seja apenas com palavras sinceras. E que a gente apenas fale aquilo que a gente possa fazer, né? A Bíblia fala que a gente não pode votar, não pode se comprometer com uma coisa que não está no nosso alcance. A Bíblia fala que a gente não pode jurar nem pelos céus, nem porque está debaixo dos céus, nem acima dos céus, porque não cabe a nós, não temos o controle. Então, o que nós devemos fazer, o que nós precisamos aprender, o que eu preciso aprender. Né? Eu estou aqui falando com vocês, mas a verdade é que isso é mais para mim do que para qualquer um de vocês. Eu espero que esse vídeo venha ajudar a alcançar muitas pessoas, mas o que a gente mais precisa ter em mente é que a nossa esperança, nossos anseios, a nossa fé, ela precisa estar depositada em Jesus somente. Em Jesus somente. E fora dele não há outro, além dele não há outro. Então, essa é a minha palavra para vocês. Fiquem com o Senhor Jesus. Eu espero que nós venhamos ter um final de semana abençoado. Tenha um sábado feliz, um domingo feliz, uma semana que se inicia toda abençoada em nome de Jesus. Amém? Estejam orando por mim, que eu orarei, continuarei orando aqui dos meus amados irmãos.